Uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda. Para você que está se preparando para a sua próxima prova de português, professor Caco Pena, muito feliz em estar aqui de novo com você e feliz em ter você aqui comigo de novo para respondermos a mais uma questão do nosso curso teste gratuito e constante aqui para você. Antes disso, claro, vamos para os nossos contatos. Você pode me encontrar aqui no YouTube, Prova de Português Caco Pena, Facebook, @prova de português, também no Instagram, Caco Pena, e o e-mail provadeportugues@yahoo.com.br, beleza? Eu deixei para você a questão na semana passada já, da Fundação Carlos Chagas, do TRT, uma questão interessante que fala sobre um assunto simples e ao mesmo tempo tão polêmico, que é essa história do acento grave indicativo de crase. Cara, antes de tudo, lembre-se sempre de que crase não é o nome do acento. Crase é a junção dos dois As, a junção das duas vogais. E por que isso é tão importante? Não é só chatice de conceito, não. É importante porque às vezes o cara fica decorando regras e tal para a colocação do acento como se fosse um outro acento gráfico qualquer. Então ele coloca lá oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, terminadas e tal, e o acento grave também tem as suas regras. Não. A regra do acento tônico são questões consensuais, ok? Por isso que eu consigo, com uma reforma ortográfica, inclusive, mexer no acento tônico, no acento agudo, no circunflexo, porque daí é a convenção linguística, ok? De uma convenção, a gente poderia fazer uma regra tirando todos os acentos. Substantivo continua sendo substantivo, adjetivo continua sendo adjetivo, não muda nada na estrutura gramatical. Agora, o acento indicativo de crase, o fenômeno da crase, não é convenção, não é um punhado de regras que alguém acordou de manhã com vontade de ser daquele jeito. Faz parte da estrutura sintática do idioma. Então, a gente tem que, para entender propriamente, resolver as questões de crase em qualquer situação, basta a gente associar o nosso estudo da crase ao nosso estudo da sintaxe, da morfologia e da sintaxe, tá? O acento grave indicativo de crase nada mais é do que me dizer que eu tenho um A ao quadrado. É um A ao quadrado. Eu poderia colocar um A ao quadrado. Poderia. Mas aí a pessoa achou que ia ficar muito igual a matemática. Falou, então em vez de A ao quadrado, vamos colocar um acento ao contrário? Beleza. Resumindo, é isso, tá? Eu preciso ver. Tenho dois As, um do lado do outro? Tenho. Junto. Não tenho? Não junto. A única regra da crase é essa. Tenho que juntar? Junta. Não tem? Não junta. Beleza? Vamos aplicar isso nesses 3 pontos que ele me deu aí para eu fazer. Se você ainda não fez a questão, pause o vídeo agora e faça. Não continue o vídeo sem fazer a questão. Você que já fez, ou você que acabou de pausar o vídeo para fazer, vamos ver a resposta e vamos comentar a respeito dessas ocorrências de crase. No segmento, encontrar um mulungu em meio à vegetação. Pode-se substituir corretamente o elemento sublinhado por entre, sem que nenhuma outra alteração seja feita. Ai meu Deus, como que é a regra da crase em meio a, porém... Ai meu Deus, agora eu não lembro. Cara, eu não tenho a regra da colocação do acento grave para o em meio, para o por entre, percebe? Então essa questão foi bem interessante por causa disso. Ele vai trabalhando pontos que fogem das regrinhas, como se elas existissem realmente. Vai na estrutura, vai na lógica, na causa de todas aquelas consequências, certo? Basta você pensar o seguinte, cara, em meio a, essa locução prepositiva, em meio a algum lugar, né? Em meio ao matagal, em meio a algum lugar. E você está por entre, eu passei por entre a janela, a luz do sol passa por entre a janela, certo? Então eu não falo por entre ao lugar, certo? O leão pulou por entre ao arco. Não, por entre o arco de fogo. Percebe? Por entre o. Não tem uma preposição a. Então o que vai acontecer? Eu tenho o artigo a antes de vegetação. Artigo a. E tenho a preposição a aqui finalizando essa locução prepositiva. Em meio a algum lugar. A quê? A vegetação. Tá vendo que ficaram 2 As, um do lado do outro? Beleza, é isso que é a crase. A junção desses 2 As. Se eu não tenho 2 As para juntar,
Não é que eu tiro o acento grave, é que eu tiro a preposição. Ficou só o artigo. Isso aqui, tá vendo? É um A ao quadrado. É um A ao quadrado, tá? Indica que tem dois As de classes gramaticais diferentes aqui na jogada. Uma preposição, no caso, e um artigo. Aqui ficou só o artigo. Beleza? Então, de fato, essa construção que ele me sugeriu aqui, por entre a vegetação, não pode rolar, porque eu precisaria tirar a preposição, consequentemente, não seria mais um A ao quadrado. Tenho que tirar o acento grave daqui. Na segunda opção, ele me disse no segmento: disse isso a minha avó e ela riu. Pode-se suprimir o artigo definido sem prejuízo para o sentido da correção. Cara, uma questão simples e bem interessante. Por quê? O cara às vezes decora aquela regra. Antes de pronome possessivo, a crase é opcional. Uma regra dessas, né, que o CESP, por exemplo, no Instituto Rio Branco, em 2015, fez uma questão genial que quebrou as pernas do cara que decora e não entende. Tem um vídeo aqui do comentário da resolução dessa prova do CESP 2015, tá? Eu vou trazer pra gente aqui também essa questão específica. Porque às vezes você não quer fazer a prova inteira do Rio Branco, às vezes não é o seu foco, claro. Mas eu vou trazer aquela questão, uma questão bem interessante, cobra bem o entendimento da crase. Vou trazer, acompanha aqui que ela vai aparecer aqui, vamos ver se você vai acertar. E essa aí é uma que dá uma quebrada nas pernas do cara. Por quê? O cara fala, bom, antes do acento de pronome possessivo, crase é opcional. E para aí. Né? Primeiro que crase opcional é complicado dizer, mas aí são outros 500, vamos deixar o vídeo mais enxuto. Aí o cara olha e fala, bom, mas suprimiu o artigo? Como assim? É suprimir o acento, não suprimir o artigo. Percebe? Ele põe em suprimir o artigo porque a supressão do artigo é o que faz com que eu tenha a crase opcional. Vamos na prática? Minha avó mora no interior. A minha avó mora no interior. Cara, antes de um pronome possessivo, eu posso colocar um artigo ou não. A função do artigo definir é definir substantivo. Se o pronome possessivo já faz essa definição, colocar o artigo é uma opção estilística. Tem gente até que fala que é errado colocar o artigo, mas não é não. É opcional. Esse artigo, antes de um possessivo, é opcional. Ok? Os grandes gramáticos de referência, a Bechara, inclusive, tem um exemplo que ele coloca lá, meu e o meu. Tudo bem? Então, se alguém falar para você que isso aqui é errado, nem continua o papo. Fala pro cara, vai estudar. Né? Que agora tá na moda mandar o povo estudar. Mas eu quero te mostrar isso. Antes de um pronome possessivo, o artigo é opcional. De onde sai a história de crase ser opcional antes de um pronome possessivo? Crase não, o artigo é. Então, disse isso a alguém. Tem a preposição a. Disse algo a alguém. Então, disse isso, objeto direto, a minha avó, meu objeto indireto, iniciado aqui pela preposição a, beleza? A preposição está aqui, show. Na outra questão, a gente tirou a preposição. Ele mexeu com a preposição. Agora, ele deixou a preposição. Ele vai mexer aqui, ó, com o artigo. Então, por que dizem que antes de pronome possessivo, crase é opcional? Porque, na verdade, o artigo é opcional. A preposição está aqui. Se eu suprimir o artigo, eu não vou ter nada para juntar. Não junto. Se eu colocar o artigo, eu fico com dois As junto. Como você percebeu aqui nesse primeiro exemplo, colocar o artigo ou não muda o sentido da sentença nesse caso. Então, eu posso colocar o artigo ou não, tanto aqui quanto aqui. E dá na mesma. Beleza? Então, de fato, eu posso suprimir o artigo definido, consequentemente, tirando o acento grave. O que ele queria que você percebesse é que se tem esse acento grave, é porque eu tenho um artigo definido. Então, eu posso suprimir o artigo, continua um A aqui, que é o A preposição, sem prejuízo para o sentido e a correção do texto. Bacana essa questão aí. E uma redação correta para o segmento na hora de ir para casa, caso se substitua a preposição em por a, é a hora de ir para casa, acarretando o acento grave indicativo de crase. Coloquei aqui como ficaria a sentença. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão à hora de ir para casa. Ele quer que fique assim. Cara, eu posso usar a preposição em para indicar tempo e posso usar a preposição a para indicar tempo.
Ao entardecer, aos 15 minutos do primeiro tempo. Quando o cara fala que tal coisa aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, ele está usando a preposição a para indicar tempo. Ao anoitecer, eu estou usando a preposição a para indicar o tempo futuro. Percebeu? Então a preposição a também pode aparecer nessa indicação de tempo. No texto ele usou a preposição em. Em mais a, na hora de ir para casa, que era o texto original. Ele pediu, e se eu trocasse a preposição em pela preposição a? Beleza, o artigo a antes de hora vai continuar aqui. Só que eu coloquei uma preposição. 2 as, juntei, em mais a, na, a mais a, juntei. Ocorreu a crase, indiquei com acento grave. Percebe? Então você visualiza o seguinte, cara. Eu tive 3 situações de ocorrência de crase e eu não tive 3 regras diferentes. Eu tive uma regra só. Tenho que juntar? Junto. Não tem? Não junto. O que vai determinar o meu sucesso nas questões envolvendo ocorrência de crase é o meu domínio da morfologia e da sintaxe. Meu domínio da regência, conhecer preposição, conhecer artigo. Quando posso colocar, quando eu não posso, conhecer os outros as. O pronome demonstrativo também vai influenciar. Né? Lembra que a letra A, pode ser artigo, preposição, pronome demonstrativo e pronome pessoal oblíquo. E também eu preciso dominar o a do pronome relativo, a qual, que dependendo da estrutura, quando eu tenho a preposição antes do pronome relativo a qual, também vai ocorrer crase, porque eu vou ficar com 2 as. Tá? Você dominando essa teoria que eu te passei agora, simplesmente, olha, tem 2 as um do lado do outro, junta, não tem, não junta, dominando isso, você vai perceber que você consegue resolver qualquer questão envolvendo esse assunto sem ficar pensando em regrinha e tal, que se dessem certo essas regrinhas, ninguém mais teria dúvida com crase, em relação à crase. Era só olhar naquela lista e resolver todos os problemas. Se você tem a lista na mão e não consegue resolver algumas situações, é porque aquilo lá é uma grande balela. Entenda a estrutura, junta 2 as e você vai ver que tudo vai se resolver. Vou trazer outras questões de crase aqui pra gente, principalmente se vocês quiserem. Então deixa o pedido aqui, quer mais questão de crase? Coloca aqui, senão a gente vai mudando de assunto. Beleza? Vamos marcar nossa resposta. Questão de hoje, 2 e 3 corretas. Vamos continuar um pouco com acentuação gráfica, mas trabalhando também um pouco da crase, vai ter aqui o sinal indicativo de crase, e trabalhando também com um pouco dos outros acentos. Vamos aproveitar para relembrar a acentuação gráfica agora, acento agudo, circunflexo, por que tem acento, por que não tem, aproveitar para falar um pouco disso. Essa aí é a questão da nossa próxima semana. Talvez antes disso, vou ver se eu libero mais rápido agora esse próximo vídeo. E espero você em todos os nossos canais. Deixa aqui embaixo, não se esqueça o seu comentário. Lembrando sempre, acertou ou não a questão? Achou fácil, médio ou difícil? E para qual banca você está se preparando? Se não tiver uma banca específica, fala para mim. Não tenho banca específica, beleza? Muito obrigado por todos os e-mails que eu tenho recebido, por todas as mensagens inbox que eu tenho recebido, dizendo que estão gostando dos vídeos e tudo mais. Cada mensagem dessa que eu recebo, pode ter certeza, é um vídeo a mais que eu faço para vocês, beleza? Muito obrigado por estar comigo e te espero no próximo vídeo para a sua próxima prova de português. Falou!